Olá, essa é a segunda parte do vídeo sobre Maya Hold, então eu vou deixar na descrição a primeira parte, que é um vídeo onde eu falo um pouquinho das primeiras ideias do Maya Hold em relação ao novo teatro, um teatro que ultrapassa o naturalismo, quando ele começa, né, no Teatro de Moscou, na Escola de Arte de Moscou, com o Stanislavski e o Danchenko. E, bom, esse vídeo eu tô bastante animada porque eu vou falar bastante sobre biomecânica e no final ainda vou mostrar um exemplo de exercício com imagens. Então vamos lá, a gente tá nesse momento, né, que eu tava falando, onde o Maya Hold, ele começa a pensar como é que ele vai criar essas camadas, né, esses contrastes entre um movimento físico, né, a plasticidade do movimento dos artistas da cena com as palavras, o texto, enfim. E aí ele vai beber da fonte do grotesco, né? Porque para o Maya Hold, a estética grotesca, ela não é uma estética cômica, ela é uma estética que trabalha com contrastes. Então, o que ele fala aqui, né? A arte do grotesco ela se pauta na luta entre o conteúdo e a forma. Na arte grotesca, você tem tanto o sublime quanto o vulgar na mesma camada. Então não tem privilégio assim, né? Estético. São contradições, violentas contradições entre o sublime e o vulgar, né? E aí ele fala que a arte grotesca, ele aprofunda o cotidiano até que o cotidiano ele ultrapassa o habitual. E aí, nessa dinâmica dos contrários, ele faz com que o espectador tenha que ser perspicaz, assim. Ele começa a fazer enigmas do incompreensível. Então, o espectador ele acaba ficando mais ativo, né? Porque ele tá submetido a umas viradas bruscas, imprevistas, enfim. Então o Maya Hold, ele tá pensando assim, como que a gente coloca em cena essa sensação do inesperado, né? E aí ele começa a pensar nisso. Nossa, então eu queria entender um pouco mais dessa essência de contrastes, né? E aí ele começa a beber das fontes de certos fazeres, né? Que são considerados exóticos, certos movimentos dentro da cena que não são movimentos naturalistas. E ele vai beber de muitas fontes. Ele vai pensar nessa dança do ator, tanto pensando na dança moderna, como, por exemplo, ele cita o Charlie Chaplin, que ele vai falar que o Chaplin, ele, na sua movimentação, ele executa uma forma de dança. E ele também começa uma viagem transcultural. Ele fala do teatro no, do kabuki, da ópera de Pequim. Então, todos esses formatos que não estão trabalhando com uma encenação naturalista. Mas ele também fala do teatro barroco, né, na época do século de ouro, e da comédia dell'arte. Isso a gente está falando é 1914. Então, ele está estudando tudo isso, está pensando como é que ele vai criar a técnica dele. E aí ele começa a se perguntar, ok, como será, então, dentro desse novo teatro que eu quero fazer, como que o ator ele precisa se mover em cena? Aí ele começa a pensar, né, entender essa relação do ator, espectador, como eu já tinha falado no primeiro vídeo, que ele quer que seja uma relação sensorial, etc, etc. E aí ele junta tudo, todas essas técnicas, comédia dell'arte, drama indiano, todos esses estudos desse movimento, e enfim, finalmente, ele cria em 1922, depois, né, nesse contexto aí de revolução, de guerra civil e tal, ele apresenta os resultados da pesquisa dele e ele nomeia de biomecânica. Finalmente! Então. Bom, e aí, o que é biomecânica? A biomecânica, o Maya Hold ele vai falar assim, se você... Aí ele tem, né, ele tem os tratados, enfim, as técnicas, então tô tirando também um pouco da própria fala dele, né. Então ele vai falar assim, se a gente observar um trabalhador especializado em ação, a gente vai notar que ele não tem movimentos supérfluos,
ele não tem movimentos improdutivos, porque a gente está pensando num contexto também, né, num contexto de revolução industrial, enfim. Então tem essa coisa muito do trabalhador, do operário. Então ele está falando de operário aqui, né? Ele vai falar, olha como um operário ele trabalha, né? Ele trabalha com ritmo, ele tem movimentos que nunca sobram, ele é estável, ele tem uma consciência do centro de gravidade dele, ele é econômico, né? Enfim, e que parece que é uma dança. O artesão, ele faz uma espécie de dança. E aí o Meyerhold fala assim, esse artesão, ele tá muito consciente de todo o equilíbrio do corpo, a estabilidade, tudo que ele faz, as leis do equilíbrio. E aí ele vai falar assim, um ator que não conhece as leis do equilíbrio não pode se dizer um ator profissional e eficaz. Ele é só um aprendiz. E aí ele fala, a deficiência do ator moderno é a falta de consciência das leis da biomecânica. Aí, o principal ator dele, o Igor Illinsky, ele vai falar uma coisa sobre... Porque o Igor, ele participou da construção desses exercícios da biomecânica. Então ele fala o seguinte, o Meyerhold, ele queria tanto os nossos gestos quanto as dobras do nosso corpo que seguissem desenhos muito precisos. Ele dizia, se a forma está certa, os tons e os sentimentos também estarão, pois eles são determinados pelas posturas físicas. Abre um parêntese aqui. Eu acredito muito nisso, porque assim, quando a pessoa fala assim, como chorar em cena, como sempre se emocionar em cena, sempre ter uma qualidade contínua de atuação, né? Então, que não corresponda somente hoje eu tô ótima, fui ótima em cena, amanhã eu não fui tão boa, o que aconteceu? Então, o que acontece? A gente tem uma percepção, tudo que a gente sente, né, no mundo é recebido pelo nosso corpo. O nosso corpo é o nosso mediador interno e externo, né? Então, a gente tem certas reações que batem fisicamente, a gente tem reações físicas, nossos músculos, né, etc. Então, para essa galera, né, do teatro moderno, né, desse teatro do século XX, existia uma profunda pesquisa de como que o nosso corpo ele é capaz de incentivar, como que um estudo preciso de fisicalidade consegue ativar sentimentos e emoções. Então, o Meyerhold ele tá muito convicto de que se o ator tiver um grande domínio físico, ele também vai ter um grande domínio dos sentimentos, das emoções em cena. Só que tem uma coisa que é muito importante também aqui, que às vezes as pessoas confundem. Os exercícios da biomecânica, eles não eram inseridos em cena, eles eram exercícios de treinamento. Muita gente começa a fazer os exercícios do Meyerhold e fala assim, nossa, isso é muito plástico, né? Isso é muito... Então vou botar em cena. E fica aquela coisa que para quem conhece fica assim, nossa, é igual viewpoints, né? Você olha, você bateu o olho, você, caraca, isso é técnica de viewpoints, porque a pessoa ela não destrincha, ela quer botar o exercício na cena. E não era isso que acontecia, o Meyerhold falava, isso é um treinamento. A cena é outra coisa, né? Você vai utilizar o que você tem de base, de domínio técnico, mas o desenho cênico vai virar uma coisa completamente diferente. Então, é isso. O objetivo do Meyerhold era a sensação desse movimento consciente, né? Como que você, com um corpo que entende de equilíbrio, que entende de forma, que entende de ritmo, como que você se movimenta com mais qualidade no espaço cênico. Bom, aí a biomecânica, estritamente, assim, né? A base dela são 12 exercícios físicos. Esses exercícios biomecânicos, eles eram praticados todos os dias pelos atores. Então, são eles, né? Um ator pula no peito do outro, atira uma pedra, dá um golpe de punhal, lança uma flecha com um arco imaginário, dá um tapa na cara do outro, salta nas costas do outro, que começa a correr e coloca o corpo de um companheiro sobre os ombros.
E aí tinha exercícios mais simples, como, sei lá, pegar a mão de outra pessoa, puxar pelo braço, empurrar. E aí, existiam duas linhas de ação nesses exercícios, né? Uma era o Utkus, que ele fala que é a recusa, ou seja, todo movimento que você começa, você primeiro faz o seu contrário. Então, se você vai dar um tapa na cara de uma pessoa, primeiro o impulso é para trás e depois para frente. E isso criava uma dinâmica de zigue-zague dentro das intencionalidades. E isso também é que criava esse certo contraste aí que ele estava buscando, né? A outra questão que é muito presente na biomecânica é a repetição de uma dinâmica de 3 fases, né? Então, por exemplo, a pessoa fica neutra em pé, um movimento para o alto inclina a espinha dorsal para trás, que obriga a pessoa a se apoiar na ponta dos pés, para depois dobrar os joelhos num movimento para baixo, enquanto leva os braços para trás e o peso para a perna está na frente. Então, são essas dinâmicas, né, de ações, tipo, como eu gosto de usar, não tem esse termo, mas eu gosto de usar o termo meio uma partitura de ações, assim, eu consigo visualizar melhor. E aí, uma coisa que é importante na biomecânica, nesses exercícios, é que nenhum desses exercícios seguia uma linha reta. Eles tinham transições, né, de uma postura para outra, que era um movimento contínuo de deslocamento do centro de gravidade. Então, eles mudavam a perspectiva, como se o ator tivesse fazendo todas essas leis de movimentos, né? E aí era aí que quando o ator ele já estava muito consciente, né, muito com esses movimentos muito precisos, o Meyerhold conseguia criar aquilo que foi citado no primeiro vídeo, que é essa teia de aranha, né, onde o tema e a ação não necessariamente estão sempre caminhando juntos. Eles às vezes podem estar com dinâmicas diferentes, né? E aí, bom, bios significa vida, mecânica é um ramo da física, né, que estuda equilíbrio, o movimento dos corpos. E aí o que o Meyerhold está chamando de biomecânica seriam as leis do corpo em vida, né, que 10 anos antes ele chamava de grotesco. Aí o Meyerhold fala assim, olha, gente, a lei fundamental da biomecânica é muito simples. Todo o corpo participa de cada um dos nossos movimentos. Então, gente, é meio isso. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma sequência do tiro, né, com arco, para vocês verem como que o movimento é destrinchado, né? Que é no livro... gente, já falei 1000 vezes desse livro, A Arte Secreta do Ator. Ó, vocês estão vendo aqui, né? Então, toda essa dinâmica, todas essas fases é o exercício do arco. Repare como que o centro de gravidade do ator, ele muda. Como que o ponto de apoio de cada pé, os movimentos opostos, né, a recusa. Então, para você ir para um lugar... deixa eu ver se eu consigo aqui. Esse aqui. Para você ir para o próximo movimento, primeiro você faz o movimento de recusa para aí você ir. Tudo isso criava uma dinâmica de encenação, uma dinâmica de movimento de corpo que era muito inédita no teatro. Muito inédita. Então, as pessoas ficavam, assim, impressionadas. E para finalizar, né, esse é uma foto do Meyerhold com um grande ator chinês, que é o Mei Lanfang. Essa foto é muito importante falar que o Meyerhold ele foi fuzilado no regime stalinista, porque o Meyerhold ele era acusado de ser formalista, né? De ser formalista e não trabalhar dentro da sua arte
como, enfim, como um representante da arte soviética, e uma coisa que ele sempre negou em relação ao formalismo, né? E ele foi fuzilado, visto como um rebelde, né? No período do regime soviético. E essa foto que eu mostrei para vocês, essa foto foi excluída dos arquivos russos, mas quem resgatou essa foto foi o próprio governo chinês, reapareceu na China essa foto histórica. Então, é basicamente isso. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns exercícios de bastão, né, que também tem todo um jogo de ritmo que o Meyerhold ele fazia para que você entendesse o movimento do seu corpo em relação com os objetos, com o bastão, sincronicidade com todo o grupo. Então, durante muito tempo eu trabalhei com isso, com alguns parceiros da Unirio, e era muito interessante como que isso dava uma possibilidade de escuta, de jogo entre os atores a partir de exercícios que não são fáceis, porque são exercícios assim repetitivos, metódicos, muito precisos, mas isso dá uma diferença incrível, incrível como se fosse num equilíbrio de nível de atuação, de escuta e de presença e de fisicalidade na cena também. Sou muito fã. Meyerhold, espero que esse vídeo tenha sido bacana para vocês que não conheciam biomecânica ou que conheciam, mas tinham algumas dúvidas. E, bom, se vocês tiverem alguma questão também, vamos falando juntos, aprendendo juntos. E é isso. Até a próxima.